vocês? Eu sou Ana Clara, protagonista da rádio, e hoje, dia 2 de novembro, é feriado nacional, dia de comemorar o Dia dos Finados. Isso mesmo, Aninha. Então deixa eu me apresentar. Eu sou a Yasmin, jovem protagonista da Rádio Escola Laurão. E sabia que normalmente nós sempre falamos de luto dentro da rádio, mas nós ainda não tínhamos nenhuma entrevista sobre o tema. Pois bem, a morte, no seu significado mais simples, seria a passagem, processo irresistível para finalizar suas atividades biológicas necessárias para a vida. Muitas pessoas definem como o momento de deixar de existir. O dia 2 de novembro é o dia dedicado para lembrar dos nossos entes queridos que já se foram. E desde o século XI, a Igreja Católica já pedia para que as pessoas tirassem um dia por ano para lembrar desses nossos entes, para orar e honrar a memória deles. A partir do século XII, é celebrado pela Igreja Católica no dia 2 de novembro, porque no dia 1º de novembro é comemorado o Dia de Todos os Santos, onde celebra todos os que já morreram em estado de graça, mas que não tiveram a oportunidade de ser canonizados ou que não são mais lembrados em orações por ninguém. E para nós falar desse tema, estamos recebendo aqui na Rádio Laurão, ela com um currículo grande, a mestre em Psicologia Clínica pelo C, São Paulo, especialista na saúde pública pela UNAERP, especialista em psicopedagogia pelo Instituto EMDR. Ela é terapeuta das perdas e do luto. Estamos aqui com a psicóloga Vera Lúcia Dias. Seja bem-vinda, Vera Dias. Eu estou aqui emocionada, de verdade, encantada de ver primeiro um projeto tão interessante. Eu, antes de ser psicóloga, eu sou professora. Eu fui professora de geografia em escolas municipais e escolas estaduais aqui em Uberaba, e a psicologia chegou depois disso. E um tipo de projeto desse, eu fico imaginando lá no futuro quantas vocações ele pode despertar, tanto interesse, né, a começar de um projeto de protagonismo juvenil. E encantada também porque eu trabalho com esse tema há 25 anos e é a primeira vez que eu sou chamada para falar sobre ele para adolescentes. Por quê? Na nossa cultura, as pessoas acham que a morte é assunto para velho, né? Então eu acho que vocês estão ganhando tempo quando se dispõem a inserir na rádio de vocês, na Rádio Laurão, que vai ser um programa que vai ser visto e ouvido pelo YouTube, para milhares de jovens, para poder começar a pensar nesse tempo mais cedo, né? Como a gente diz, pelo amor e não pela dor, na hora que viver uma perda, na hora que tiver que enfrentar um luto. Então, eu não sei quem é a coordenadora do projeto, quem me convidou foi a André, está de parabéns, viu, André, com esse projeto. É algo diferente e muito pertinente. Muito obrigada. Aqui na nossa escola, a gente tem a disciplina de projeto de vida. Ela é aplicada do 6º ao 3º. Como chama a disciplina? Projeto de vida. Projeto de vida. Ela é aplicada do 6º, do fundamental, até o 3º ano do ensino médio. E a gente vai começar a falar sobre o seu projeto de vida. Quando você estava no seu antigo segundo grau, né? Qual era o seu projeto de vida? Você já pensava em ser psicólogo? Não. A minha mãe conta que desde pequenininha eu dizia que queria ser professora. Eu nem falava direito a palavra professora, mas eu já manifestava esse desejo. E o meu avô, ele era muito caprichoso. Quando eu tinha ali uns 13, 14 anos, ele construiu para mim uma mesinha de madeira com 4 cadeirinhas. E eu recebia as crianças da vizinhança, os pais me pagavam, eu ficava com eles uma parte do dia, levavam a lancheirinha. Era tipo um prezinho do passado, onde eu passava a tarde com esses meninos. Foi o meu começo, sabe? Eu não enxergava muito lá na frente quem eu ia virar, porque eu não tinha um projeto como esse que levava a pensar, né? Eu só tinha certeza que o estudo era uma coisa muito importante. Eu venho de uma família simples, uma família humilde, pobre, como eram pobres todos os meus vizinhos. Não conheço a miséria, não conheço fome, mas no passado era tudo muito simples, né? E eu tenho 70 anos, então, nesses 70 anos eu vi chegar muito progresso, né? Vi chegar toda essa tecnologia que vocês já nascem desfrutando, a começar de um fogão a gás, de um chuveiro elétrico,
telefone nem pensar, televisão nem pensar na minha infância. Então, vamos dizer assim, o projeto de vida da gente era meio limitado, né? E quando eu terminei a antiga 8ª série, eu tinha certeza que para ser professora eu teria que fazer o curso de magistério, que era um curso técnico de 3 anos do Colégio Marechal Humberto Castelo Branco. Fiz um bom curso de magistério e me formei em dezembro. Em março eu já estava na sala de aula. Comecei com 17 anos, antes de completar 18. E eu sabia que eu não queria parar ali. Logo em seguida, eu me ingressei num curso de estudos sociais, que me habilitou a dar aula de geografia, de história, de moral e cívica e OSPB. Mas eu sabia em algum canto de mim que eu não queria ser só professora, eu queria ser mais alguma coisa. E quando eu digo só professora, não é que ser professora é pouco. Eu fui muito feliz como professora, me realizei muito. Hoje eu falo que quando eu era professora eu lançava sementes, hoje eu colho. E é uma alegria muito grande encontrar alunos hoje, às vezes já me mostrando seus netos. Porque como eu comecei muito jovenzinha, né? E dava aula para alunos quase da minha idade no ginásio. E eu pensava, o que eu iria fazer? Direito, serviço social, eu queria algo que ajudasse as pessoas. E eu notava uma coisa, eu não sei por que cargas d'água, eu sempre era muito procurada para as pessoas desabafarem. E eu não tinha ferramentas para ajudar aquelas pessoas. E eu falei, eu vou tentar a psicologia. À época, nós só tínhamos na universidade particular, era um curso caro, que eu tive que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, para poder dar conta de pagar. Era um curso multiperiódico, eu tinha dias que eu tinha que ir na Uniub 3 vezes, lá no Campus 2, perto do aeroporto. E para isso eu tive a ajuda de muita gente, até dos meus alunos. Eu me lembro um ano que eu tinha uma turma que o horário de aula coincidia com o horário de aula da Uniub. O que eu fiz com uma turma de 6ª ou 5ª série? Conversei com eles, expliquei minha situação, eu falei, olha, se vocês me ajudarem, não me dando problemas de disciplina, eu vou ter que sair toda terça-feira, 10 minutos mais cedo para pegar o ônibus que passa aqui na porta do colégio. Que é do Colégio Boa Vista até no aeroporto, era atravessar a cidade, né? E se eu pegar o próximo horário, eu perco a minha aula. Gente, um semestre eu saí da aula um pouquinho mais cedo, lógico que deixava os meninos com atividade. Nunca tive uma reclamação de que eles fizeram alguma bagunça nesses 10 minutos que eu não estava, nada escondido, falado com a diretora, trabalhado direitinho, né? Quando eu recebi o meu certificado de psicóloga, eu agradeci até esses meninos, porque eles colaboraram para isso, né? E na psicologia eu me realizei, estive em lugares que eu nunca pensei que estaria um dia, né? Optei pela saúde pública, que na época era uma das possibilidades de trabalhar, de ter um emprego público em psicologia. Daí falando dessa especialização na UNAERP, que é a Universidade de Ribeirão Preto, eu fiz essa especialização e fui trabalhar na saúde mental da Prefeitura de Uberaba. Então eu trabalhei em postinho como psicóloga, e daí, quando a gente não esconde os talentos da gente, eu chamaria de sucesso ou progresso, ele vem, né? E as pessoas notavam que eu era uma jovem responsável, tinha iniciativa, tinha espírito de liderança. E aí eu comecei, você vai ser a coordenadora dessa UBS. Então, eu saía da parte da assistência e passava para a gestão. Depois, não, você vai ser coordenadora do programa de DST-AIDS. Não, agora você vai ser coordenadora geral do CAIC. Não, agora você vai ser a coordenadora geral do SAMU. Então, quando eu digo que eu fui passando por lugares que nem existia quando eu estava elaborando meu projeto de vida, como um CAIC, um SAMU, né? Foram projetos que foram surgindo ao longo do tempo na saúde, na educação, né? Então, projeto de vida, quando você tem abertura,
está atento para as possibilidades, quando você não foge da raia, quando você se prepara, as perspectivas de um projeto de vida são imensas. Vera, e como você se sentiu tendo essa trajetória tão longa e tão especial na sua vida? Eu diria que eu sou uma pessoa realizada. Eu noto que às vezes as pessoas, quando chegam à idade que eu tenho, na casa dos 60, eu observo dois grupos de pessoas. Aquelas que olham para trás e são satisfeitas com o que fizeram da vida. E aquelas que não são satisfeitas, né? Que experimentam um vazio existencial, uma depressão. Outras, até antes disso, tentam tirar a própria vida, porque não acreditam, não veem perspectiva. Eu acredito que vocês devem ter tido aqui no mês de setembro, né, um projeto de prevenção ao suicídio, que acontece aqui no Brasil, né, no Setembro Amarelo, e vem de uma iniciativa internacional, né, de prevenção da OMS, Associação de Psiquiatria Internacional. Então, ter um projeto de vida é prevenção, para ter uma vida plena, para ter uma vida satisfatória. Senão, quem não tem um projeto é igual um barquinho à deriva. Vem um vento, leva para cá. Quem não sabe onde quer chegar, nem. Igual um barco de vela, né? Igual. Isso, vai de acordo com o vento. Não sabe em que porto quer chegar. Então, ter objetivo em mente, ter metas, é muito importante. E o que te levou a escolher a psicologia? É isso que eu falei para vocês, que às vezes as pessoas me procuravam para desabafar e eu não sabia o que fazer com o desabafo deles. Mas eu percebia que alguma coisa em mim levava as pessoas a confiar, né? E aí eu fui me preparar para ter uma escuta qualificada. Compreendo. E você fez a faculdade aqui em Uberaba mesmo? Foi. A faculdade, né, minhas 3 faculdades eu fiz aqui, numa época que era presencial, não tinha muito essa coisa de educação à distância, né? Então eu fiz os estudos sociais, fiz a licenciatura em psicologia, que é para poder ser professora de psicologia em algumas disciplinas, e fiz a psicologia graduação, tudo aqui em Uberaba. Agora, as pós, eu fiz todas fora, né? O mestrado na PUC de São Paulo, a especialização em saúde pública em Ribeirão Preto, vários outros cursos em São Paulo também, né? Porque Uberaba, embora seja uma cidade avançada, seja um polo educacional, é uma cidade do interior, né? E tem algumas coisas que ainda são restritas às capitais. Então, tudo isso que eu busquei foi em capitais. Certo. Sabemos que no decorrer da sua trajetória você já escreveu alguns livros sobre o tema luto. O que te motivou a escrevê-los? Esse primeiro, que eu trouxe até ali, mas eu vi que vocês já se adiantaram, já conseguiram, né? O Quando a Morte Nos Visita, ele é fruto da minha dissertação de mestrado. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas quando a gente faz um mestrado, ele é encerrado com um grande trabalho que você escreve, que tem uma base teórica e uma pesquisa, e esse trabalho se chama dissertação. E como eu escolhi um tema que tem muito a ver aqui com Uberaba, que é a questão das mensagens psicografadas, vocês já ouviram falar? Né? Das pessoas de luto que vão em centros espíritas buscarem psicografia. E eu vi isso a minha vida inteira, quem mora aqui em Uberaba vê isso, né? E eu quis entender isso sob a ótica da psicologia. Como é que a psicologia explica as pessoas falarem que isso faz bem para as pessoas enlutadas? Aí eu tive que entrevistar pessoas que receberam mensagem, fui numa casa espírita, assisti as pessoas recebendo, vi a emoção delas. E aí, como Uberaba tem muito espírita, as pessoas ficavam assim, eu quero ver seu trabalho, eu quero ver seu trabalho, eu quero ver seu trabalho. Só que uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é uma coisa muito chata de ler. É um trabalho teórico que fica assim, segundo fulano de tal, você fala o nome do autor, no livro tal, no ano 2000, falou isso, aquilo, mas o Beltrano
no ano tal, no livro tal, falou isso, falou aquilo. Não é uma coisa para o público comum, é para as pessoas da banca examinadora. Não é uma linguagem muito normal, não é? Não é uma linguagem popular, é uma linguagem acadêmica, científica. E quem procurava saber era o público comum, eram as pessoas comuns que não estão na academia. Aí eu prometi, eu falei, não, eu vou transformar a minha dissertação em literatura, eu vou transformá-la num livro. E aí eu deixei essa sementinha germinar, pensei num nome que pudesse ser interessante e troquei ideia com algumas pessoas e elas acharam que seria Quando a Morte Nos Visita, né? Olha, todo mundo um dia vai ser visitado pela morte, né? É uma certeza que ninguém escapa. É a única coisa que a gente tem certeza na vida. É a única certeza na vida, né? E por que as pessoas se desesperam tanto quando a morte visita? Eu acho que pelo medo. Medo de quê? Né? Com certeza o medo de deixar quem tá aqui. Isso, né? Então, tem uma pesquisadora, vários pesquisadores, aliás, já investigaram quais são os medos que as pessoas têm da morte. E elas categorizaram 8 tipos de medo. E você acertou, um deles é o medo de deixar as pessoas que ficam, deixar tudo para trás. Outras têm medo do corpo que vai apodrecer, né? Do que o corpo vai acabar. E assim categorizando o medo do desconhecido. Então são 8 tipos de medo que as pessoas têm em relação à morte, ao morrer. Realmente. Vera, aqui na escola a gente tem muito acesso à cultura asiática, muitos professores, alunos, vêm grandes produções de lá. E a gente percebe que lá a cultura é muito diferente da nossa, tanto em questão de luto e outras situações. Então, com o decorrer do tempo, a gente percebeu também que a gente precisa aprender um pouco mais sobre essa situação. Você poderia explicar pra gente como é que um pouco sobre a cultura dos outros países e um pouquinho a diferença da nossa? Sim. Tanto a lida com a morte como a lida com o luto, tem um lado que é interno das pessoas, da forma de ser de cada um, e tem um lado que é cultural e histórico. Nós vivemos numa cultura, nós vivemos numa sociedade e vivemos num determinado tempo histórico. Então vamos pegar a realidade brasileira, vamos falar um pouquinho da morte e história. Morrer ou não tem, é diferente do que morrer hoje, né? Antigamente as pessoas morriam em casa, cercadas da família, as crianças da família participavam daquele fim, porque estava ali em casa, ia no quarto, via a vozinha, o avôzinho debilitado, a pessoa morria, o velório era feito em casa, aí às vezes se levava, se tinha uma igreja perto, saía o cortejo levando o corpo carregado pela mão, e depois de lá que se levava para o cemitério. Como é que é o morrer hoje? O morrer hoje, a gente fala que houve uma terceirização da morte. Ela acontece nos hospitais, a gente acha que morre assistido só quem morre no hospital. E isso é um mito, né? Hoje, até os planos de saúde, como a Unimed, por exemplo, já tem programas de assistir a pessoa em casa. Aí eles mandam enfermeiro, mandam médico para assistir a pessoa em casa, né? Para ter uma volta a essa qualidade, porque economicamente é mais viável, a pessoa fica mais livre de contaminações, de bactérias, de infecções. E fica com né? a família. E fica com a família, captou a mensagem, que é o mais importante. Sentindo o cheirinho de casa, ouvindo o som de casa, podendo ver os seus familiares. A UTI, ela é muito triste, né? Eu não gostaria de estar numa UTI se eu tiver consciência, porque eu fico lá sozinha, sem nenhum familiar, num lugar que é ambientado, climatizado, que você não sabe se é dia ou se é noite. A sua família pode te ver 1 hora na hora do almoço e outra 1 hora no final do dia, de noitinha. As pessoas da família têm que se revezar. É triste para quem fica, principalmente se a pessoa estiver consciente, e é triste também para quem vai visitar. A gente tem uma sensação que está abandonando a pessoa. A cada dia você olha,
vê que ela está indo, mas você não pode ficar ali do lado segurando a mão, né? Então, essa é um costume da nossa cultura atual. O modo de viver o luto, né? Tinha costumes antigamente que não se tem hoje. Por exemplo, uma senhora velhinha, ou não velhinha, que ficava viúva, ela tinha que vestir uma roupa preta, totalmente preta, durante 6 meses. Depois de 6 meses, ela passava a usar um vestido preto ramadinho de branco. Depois de 1 ano é que ela poderia usar roupa colorida. É quase como se estivesse tirando o luto, né, aos poucos. Isso, aos poucos. E era isso mesmo, né? E se ela atravessava esse costume, se ela tirava o vestido preto e colocava um vermelho antes da hora, ela era chamada de viúva regateira. Não estava sentindo a morte do marido, porque ela já está usando colorido. Você chegava em casa, você não ligava o rádio 7 dias, você não fazia barulho. Por exemplo, se morreu na casa do vizinho, se a gente estava rindo, brincando, a mãe da gente puxava a orelha e falava, não, fica quieto, porque o pessoal da casa ao lado está triste. Hoje não, hoje você vem no velório, você liga a televisão, liga o rádio e vai tomar cerveja com os familiares que estão ali, né? Então é muita mudança de costume. Se no mesmo país, isso tudo eu estou falando de Brasil, há tanta mudança, você imagina de um país para outro, de um continente para outro, né? Então os orientais são diferentes de nós ocidentais. Eles lidam com a morte de uma forma diferente, com a velhice, eles respeitam mais os velhos, eles têm a velhice como sabedoria, né? Os índios lidam com uma forma diferente, então cada cultura lida de uma forma diferente. Aqui na América, por exemplo, os mexicanos, eles lidam com a morte de uma forma diferente. Então, o que acontece? O dia 2 de novembro, para nós aqui é triste, parece que até a natureza fica fúnebre. Lá é festa, o Dia dos Mortos. E a professora de Geografia e de História, que muito curiosa, foi parar lá no México para poder ver como é que eles vivenciam o Dia dos Mortos. E é uma festa linda. E são 3 dias de festa. Eles começam a se preparar no dia 31. No dia 1º eles celebram o espírito das crianças. No dia 2, o espírito dos adultos. Então eles acreditam que é como se nesse dia, nessa data, o espírito baixasse à terra. No dia 1º das crianças, no dia 2 dos adultos. E aí eles fazem festas, fazem altares, sabe? Altares assim, em 3 níveis, em 7 níveis. Então, os de 3 níveis representando Pai, Filho, Espírito Santo. É mesclado com religiosidade católica, misturado com cultura indígena. E eles preparam as comidas que o morto gostava, colocam fotografias, sabe? Nas praças, na capital mesmo, no México, a praça Rui Barbosa deles, a praça central deles, chama Zócalo. Então, nessa praça, eles fazem instalações. Cada secretaria, Secretaria de Trânsito, faz uma barraca com instalações. O que eu estou chamando de instalação? Eles decoram de acordo com o fazer daquela secretaria. A de Educação faz uma, de Saúde faz outra, na universidade, cada curso faz a sua instalação, fazem concursos de poesia, de contos sobre a morte. E para nós aqui de Uberaba, eu falo que assim, seria uma mistura de festa da abadia, pelo caráter religioso, de exposição, que é uma coisa do calendário cultural, e um pouco de carnaval, porque as pessoas se fantasiam de caveira. Você já deve ter visto a Catrina, né? Que é aquela dama, uma caveira vestida de dama, toda chique. É um jeito deles brincarem com a morte, sabe? Já personificaram a morte na Catrina. Pra não deixar só uma tristeza, né? Pra realmente... Eles fazem churrascos até no cemitério, sabe? Então você olha e fala, nossa, mas que costume esquisito. Não, esquisito para nós. Se eles vierem aqui e ver as pessoas desesperadas num dia de finados lá no cemitério, para eles vai ser esquisito,
ver isso, né? Então, a morte ela é atravessada por questões culturais, históricas, sociais, né? E quando você fala em séries coreanas, né, em filmes, eu assisti uma vez uma série, como que ela se chama? Indo para o alto, cada vez mais para o alto, uma história legal. Era um senhor que ele tinha como profissão organizar as coisas dos mortos. E ele tinha um filho autista que ele levava. E aí esse pai morre e esse menino vai fazer a mesma profissão, vai organizar as coisas dos mortos, que é uma coisa difícil, né? Não sei se vocês já perderam alguém, que você tem lá que guardar, destinar as coisas das pessoas, desfazer a casa, organizar os pertences, né? Ver o que não serve mais, porque tem muita coisa que tem significado para a gente. Você morreu, para quem fica aquele quadro que você gostava, aquele disco que você gostava, para o outro às vezes não tem o mesmo significado, né? Porque é uma memória afetiva daquela pessoa, não é da outra. E é uma série bem interessante. Como a gente pode, como a gente pode diferenciar o luto da saudade? Não tem jeito. Porque o luto ele tem um componente de saudade tremenda. Aliás, quando o luto ameniza, a saudade é o que fica, né? A saudade é o amor que fica. Você só tem saudade daquilo que você ama, ou amou um dia, né? Não tem jeito de não sentir saudade. Tá? Vera, quanto tempo mais ou menos as pessoas ficam com o luto realmente e quais são as maioria das etapas do luto que normalmente uma pessoa sente? Tá. Nossa, essa pergunta é longa. Essa questão de tempo, quando a gente fala de ser humano, é muito difícil de estabelecer, porque cada um é um e cada um vai viver o luto à sua maneira, cada um é variável, né, do seu jeito. Mas existem padrões. Então tem um autor que ele fala assim, olha, eu desconfio dos lutos que passam em menos de 1 ano e dos que duram mais do que 2 anos. Então ele já estabelece aí um tempo. Vera, mas a pessoa fica mal 2 anos? Não. Ou melhor, depende. Hoje, o consenso que a gente tem é assim, que os 12 primeiros meses são os mais difíceis. Mas por que 12? Por causa do calendário? Não. É porque nesses 12 meses, quem fica vai passar o primeiro aniversário da pessoa que se foi. Se era a mãe, você vai passar o primeiro dia das mães sem sua mãe. Se era o pai, o primeiro dia dos pais. O primeiro aniversário seu sem a sua mãe, ou seu pai, ou seu marido. O primeiro Natal, o primeiro Ano Novo. Então, em 1 ano, dá para passar todas essas datas. Então, quando chega no 2º ano sem a sua mãe, já não é tão dolorido como no primeiro ano. Já passou a experiência, né? Nossa, no primeiro ano, quando eu perdi meu pai, eu revivi tudinho o 21 de setembro do ano anterior. Nossa, essa hora a gente estava no hospital. Nossa, essa hora a gente estava vivendo a notícia. Nossa, essa hora a gente estava no velório. Nossa, essa hora foi a hora do sepultamento. Né? Vem muito forte essas memórias, essas lembranças, né? Então, você passar o primeiro dia dos pais sem seu pai é doído, né? Então, daí é desse consenso hoje. Como o luto ele tem muito estudo e cada vez a gente vai conhecendo mais, eu não sei quanto tempo vai permanecer esse parâmetro. Pode ser que se você me chamar aqui daqui 2, 3 anos, os estudos já descobriram alguma outra coisa a respeito. Essa história de fases do luto, lá nos anos 60, uma psiquiatra americana que morava na América, na verdade ela era suíça, a Elizabeth Kubler-Ross, ela, enquanto psiquiatra, ela trabalhava no hospital com pessoas adoecidas gravemente, pessoas que a gente chama fora de possibilidade terapêutica, pessoas que não vão se curar, ou seja, pessoas que irão morrer logo.
E aí, ela conversava muito com essas pessoas de diferentes idades, jovens, adultos, idosos, crianças. E ela observou que as pessoas experimentavam uns sentimentos parecidos umas com as outras. E ela categorizou esses sentimentos. Ela falou, olha, as pessoas que sabem que vão morrer, elas vivem 5 tipos de sentimentos. Primeiro, elas negam. Depois, elas sentem muita raiva. Depois, elas tentam barganhar. Depois, elas se deprimem e depois elas aceitam. Como é que é isso na prática? O seu namorado chega para você e fala, eu quero terminar. Isso aí não vive só, não é só por morte, não. A gente vive o luto por várias situações. Aí o namorado chega, termina ou te trai. Você sente muito. Primeiro você fala, não é verdade, eu não acredito, ele não vai fazer isso comigo. A primeira fase, a negação. Eu não tô doente, esse médico errou, o exame está errado, isso tudo é negação. Depois, quando você vai lá, faz outro exame, quando alguém manda uma foto do seu namorado com outra, quando você recebe a sua demissão do emprego no papel, por exemplo, você vê que é verdade. Aí dá muita raiva, né? Dá uma raiva que, se é a pessoa doente, que vai para o hospital, ela desconta essa raiva em cima da enfermagem, em cima do médico, em cima da família. É uma raiva difusa no ambiente, né? A pessoa que divorciou e não queria, então ela fica com raiva do mundo, fica com raiva da vida. Só que só enraivecer não resolve. Aí a pessoa começa a barganhar. Vocês sabem o que é barganha? É tentar negociar, é tentar estabelecer trocas. Nossa Senhora da Aparecida, se a senhora me curar, eu vou aí na Aparecida do Norte e vou subir os degraus de joelho. Eu vou na procissão da abadia descalça. Eu vou à procissão com os olhos tampados, vedados, né? Tudo isso são tentativas de barganhar para mudar a situação. Né? O que são as promessas? São tentativas de barganha com Deus. Deus, se eu tirar 10 na prova, eu vou ficar um mês sem tomar Coca-Cola. É barganha, né? Querendo a interferência do sobrenatural, do divino, para mudar a realidade que você está vivendo e que é difícil. Mas aí, a pessoa, no caso da doença, vocês estão vendo que eu estou intercalando com várias situações para ficar mais fácil a compreensão. A barganha não resolve. Aí a pessoa fala, poxa vida, é verdade, eu não posso fazer nada. E aí ela fica muito triste, que é a depressão. Aí ela deprime, depois ela tem que enfrentar. Aí ela aceita. Às vezes segue andando, às vezes... Isso, né? Ela segue em frente, ela vai em frente e tal, que a gente chama de aceitação. No caso da morte, é morrer em paz com a morte. Às vezes a gente vai fazer uma visita, você fica, nossa, meu Deus, o que eu vou falar para essa visita, o que eu vou dizer? Chega lá, a pessoa está numa paz que te surpreende, né? Agora, quais são as críticas hoje a esse modelo? Porque foi aí que todo mundo aproveitou isso que ela fez, não para pessoas enlutadas, e o mundo inteiro começou a falar em fases do luto, né? Todo mundo conhece esse conceito de negação, raiva, barganha, aceitação, né? E depressão. Aí se descobriu, com outros estudos que foram sendo feitos, que não é bem assim, que tem muita coisa que influi no luto. Primeiro, isso não é vivido em todas as sociedades. Nós já não falamos que o luto tem um componente cultural? Isso era para aquela população, naquele hospital, naquele ano, naquela época, né? Não sei se isso é universal, é a primeira crítica. Outra coisa, isso aí tenta enquadrar as pessoas em fases de sequenciais, primeiro isso, primeiro aquilo. Eu já falei isso muito em palestra, até na primeira edição do livro eu ainda apresento assim. É porque realmente, você colocar uma pessoa dentro de uma situação que às vezes ela não está, quer dizer que você está tentando colocar ela num padrão que pode deixar ela com um outro sentimento. Isso. Achar que ela está anormal, porque ela não está sentindo aquilo, né?
E isso foi muito difuso, e para a gente estar mudando isso é bastante difícil, né? Porque foi um conceito que esparramou. Então, hoje, a gente tem, assim, muitas descrições do que sente um enlutado, indo para a segunda parte da sua pergunta. O que vive o enlutado, né? Ele não só sente, ele sente, ele pensa, ele age, ele se comporta. Então, a gente fala que o luto é um fenômeno global, que mexe com a pessoa inteira. O que é mexer com a pessoa inteira? Nós, seres humanos, temos várias dimensões. A física, que é esse corpo que a gente está vendo, o emocional ou psicológico, o social, que é o seu mundo de relações, o intelectual, que são os seus processos de pensamento, atenção, concentração, raciocínio, memória, e o espiritual, né? E esse componente espiritual é tão importante que hoje a Organização Mundial de Saúde, ela fala no conceito de saúde que é um bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. E o que o luto faz? O luto é uma experiência, é a experiência que vive todo mundo que perde algo significativo. E, gente, independe da idade da pessoa que você está perdendo, da circunstância da morte, você vai ficar enlutado, né? Então mexe com o seu corpo, a pessoa não dorme direito, não come direito, reclama de uma dor no peito, uma angústia parecendo que vai explodir, né? E outras coisas mais. Mexe com o seu aspecto intelectual, por exemplo, se é um adolescente que está fazendo prova, ele não está conseguindo assistir a aula, ele não está conseguindo ler, ele não está conseguindo prestar atenção na aula, por quê? Toda a sua energia mental está na perda. Está tentando entender o que aconteceu, por quê? Por que comigo? Por que desse jeito? Por que agora? Por que assim? Né? Mexe com o social no sentido de que a pessoa precisa de ficar um tempo mais quieta, ela quer ficar um tempo mais quieta. E às vezes ela perde a consciência de quando alguém está perto dela tentando ajudar, ela acaba... E principalmente se é uma pessoa insistente, né, que chega e que fica insistindo, você não pode ficar assim, você tem que ser forte. Eu vou falar agora mesmo sobre isso. Mexe com o espiritual também, porque a pessoa, se ela não tem uma fé sólida, ela fica com raiva de Deus, ela vive aquilo como um castigo, ela acha que Deus não atendeu a sua oração, a sua prece, e tem muita gente que briga com Deus. Só que com o tempo, isso vai passando, né? E é o passar disso que a gente não pode precisar de dizer é tanto tempo. Né? Até porque a pessoa às vezes melhora, piora, tá lá em cima, cai embaixo, né? Ela era como se ela tivesse assim, duas forças puxando ela. Uma puxando para o lado da tristeza, da dor, da lembrança. O outro lado puxando para a vida. Olha, a vida continua, você tem que trabalhar, você tem que continuar. Aí ela fica, vai lá, vem cá, vai lá, vem cá. No início, no luto agudo, como a gente chama, ela fica só aqui. Depois ela começa a vir para cá um pouquinho. Com o tempo ela vai passando e ficando cada vez mais tempo de cá do que de cá. Mas aí nós temos os chamados gatilhos. Você está bem, está legal, não está nem lembrando da sua vozinha que se foi. De repente você encontra uma senhorinha na rua com um vestidinho igual ao dela. Aí você lembra da sua vozinha, vai lá embaixo. Ou o perfume que alguém usava. Ou, né? Então são gatilhos, são situações que te remetem à sua perda, te levam de volta para aquele lugar. E isso é natural, isso é normal, né? De sentir, de viver, tá? A gente pediu para o pessoal aqui da escola mandar pergunta, né, sobre o tema. E aí agora a gente vai fazer umas perguntas que o pessoal passou pra gente. Então, ficamos sabendo que a senhora já foi mãe social. Sei que não tem nada a ver com o tema, né? Mas eu gostaria que falasse como foi ser mãe social e como esse trabalho ainda é nos dias de hoje, como é agora. Não, na verdade, eu não fui mãe social. Mãe social é uma profissão
que a pessoa tem uma carteira assinada, onde ela fica numa instituição, cuidando das crianças como se ela fosse mãe. Na verdade, eu criei uma ONG, juntamente com alguns amigos, que era uma casa-lar para algumas crianças. Então, vamos dizer assim, eu fui mãe o quê? Mãe legal, no sentido de lei, porque a guarda dessas crianças perante o juizado, perante a vara da infância e da adolescência, era sob minha responsabilidade, né? Então, como eu tinha minha profissão, meu trabalho, a gente pagava as mães sociais para poder ficarem na casa. Mas é um tipo de maternidade que eu vivi também, porque você ter filhos, ter pessoas pelas quais você é responsável perante a lei, crianças órfãs, abandonadas, né, que a justiça tinha que tirar da família e levar para uma instituição, é um tipo de maternidade também. E foi uma experiência muito boa, né? Eu tive a guarda de 25 crianças e adolescentes, não ao mesmo tempo, mas um saía, entrava outro e tal. Durante 10 anos eu fiquei nessa função, antigamente chamava ONG, hoje é OSC, né? Organização da Sociedade Civil, que é do terceiro setor, não é da prefeitura, não é do estado, é um grupo de pessoas que entendem de ter uma ação, né? E é uma experiência que me gratifica muito quando eu vejo os meus meninos aí, por exemplo, tem 5 formados em faculdade, trabalhando, um que é gerente, não sei se é do Magazine Luiza ou das Casas Bahia, lá em Uberlândia, outro trabalha em Monte Carmelo, a outra é professora de educação física, outra é professor de dança formado em educação física, a outra dá aula em educação física, sabe? Então eu entendo como meninos muito resilientes que venceram na vida, que a vida judiou deles, deu uma segunda chance e eles aproveitaram essa segunda chance, que foi viver na casa lar. Quando você diz não tem nada a ver, tem a ver sim, porque falar de morte, de luta, a gente está falando de vida, né? E isso, o dia que eu me for, vai fazer parte da minha vida, da minha história. Agora, vamos supor que aqui na escola a gente tem um aluno funcionário que está passando pelo luto. Como a escola e até nós alunos jovens protagonistas podemos auxiliar? Olha, excelente pergunta. A nossa sociedade não é preparada para lidar com pessoas enlutadas. Na nossa sociedade é feio ficar triste, é feio chorar. As pessoas não suportam ver pessoas chorando, ver pessoas sofrendo. Então, quem não tem preparo, ela chega e quer aliviar a dor da pessoa, mas não tem alívio. Não é você falando para a pessoa ser forte, não é você falando, não fica assim não, que a pessoa vai se aliviar. Ela precisa do tempo, é igual uma ferida que precisa de cicatrizar, né? Então, é preciso, primeira coisa, ter muito cuidado com o que fala. Não ficar falando essas frases prontas do tipo, foi Deus quem quis, foi melhor assim. Porque a pessoa, igual você falou agora mesmo, ela fica mal. Porque ela fica achando que ela está inadequada, que ela está fazendo uma coisa errada. Então, ela sofre 2 vezes. Ela sofre pelo sofrimento em si da perda e sofre por não estar sendo compreendida, não estar sendo autorizada a viver seu luto. E então, se não é para fazer isso, o que é para fazer? Olha, um abraço às vezes vale mais do que uma palavra, se for uma pessoa que você tem intimidade, né? Às vezes as pessoas falam assim para mim, Vera, quando eu vou num velório, eu não sei o que eu falo. Não precisa de falar besteira, se você não souber. Dá um abraço. A pessoa vai sentir que você está dizendo, olha, eu estou aqui, dar companhia, oferecer pequenos préstimos. Fulano, eu sei que é difícil nesse período você fazer seus trabalhos sozinho, você quer que eu te ajude? Você quer ir lá para casa ou quer que eu vá para sua casa te ajudar a fazer esse trabalho? Como é que eu posso te ajudar? Do que você está precisando? Percebe? Mas não chegar, vocês vão me desculpar a expressão aqui, cagando regras. Dizendo faça assim, faça assado. Você não está lá, você não está vivendo
vivendo, você não está na pessoa, você não sabe como é que era o vínculo dela com a pessoa que morreu. Então é preciso muito respeito, porque senão fica invasivo, né? Não sei se eu respondi. Certo. E você pode dizer se tem alguma diferença entre luto e depressão e quais são? Posso sim. Num período de luto, a pessoa acha que o mundo está vazio e sem graça, sem a pessoa que morreu, né? Então, às vezes ela chega a expressar: ah, mas a minha vida agora não tem mais sentido, minha vida não tem graça, né? Tá fazendo muita falta. Gente, é normal, é um desafio, é uma tarefa do luto continuar vivendo, tocando a vida, faltando a pessoa. Então é normal essa tristeza, que não é depressão, uma tristeza grande, profunda, você querer ficar mais quietinho, querer ficar fazendo suas coisas. Então você tem uma causa, que você sabe qual é a perda daquela pessoa. A depressão, ela às vezes vem e a pessoa não sabe por quê, tá tudo bem do lado de fora. É porque realmente as pessoas acham que depressão não é só um sentimento passageiro, mas é uma doença. A depressão é um transtorno, né? E ele pode ser maior ou pode ser menor. Tem depressão mais profunda, que a pessoa não tem força de levantar para comer, de levantar para tomar um banho, de ir para o trabalho, né? Então, e ela vem em episódios. Parece que está tudo bem e a pessoa cai numa depressão, né? Agora, uma pessoa enlutada que já tem história de depressão, ela pode vir, ou se ela já até está tomando remédio para uma depressão, se ela não tinha motivo, que ela sabia qual era, agora ela tem. E essa pessoa tem que ser olhada com mais carinho, tem que ser medicada, porque senão ela entra num nível de depressão que ela não quer nem mais viver. A gente diz que na depressão, não é o mundo de fora que está pobre, é o mundo interno da pessoa, que ela não está vendo sentido, não está achando graça em nada. Deu para ver a diferença? Sim. Você comentou que você passou pelo luto do seu pai. Quando ele foi, você já era formado em psicologia nessa época? Não estava nem na escola ainda, nem entrado na faculdade, eu entrei no ano seguinte. E você recebe muitos pacientes que estão de luto por perda de bichinho de estimação, por animal? Não recebo muito, mas recebo. E a tendência é receber cada vez mais, porque o animal de estimação hoje, a gente diz assim, né? As pessoas estão humanizando o animal. Ele tem nome, ele tem roupa, ele tem a caminha, ele senta na mesa com a pessoa, ele sobe na cama, ele senta no sofá. Então, ele tem uma vida de ser humano, né? E quando ele morre, a dor é a mesma do que se fosse por uma pessoa. E mudou muito, né? O animal de estimação, ele era no quintal. Todo mundo tinha o seu cachorro, mas era lá no quintal. Hoje não, é dentro de casa, na cama, no quarto, na sala, no supermercado, no shopping que aceita, né? Virou companhia como se fosse um ser humano, né? E tem pessoas que, por exemplo, vivem sozinhas e a companhia é o animal. E quando esse animal morre, ela vai viver um luto. Inclusive, nesse livro aqui tem uma pergunta sobre isso. É normal se lutar, né, por um animal de estimação. E nesse caso, você acha correto colocar outro animal no lugar do falecido, tipo, para substituir? Olha, substituir não substitui. É a mesma coisa de você, se o animal está tendo o mesmo lugar no ser humano, se você perder seu pai, você vai colocar outro pai. Não tem jeito, né? Mas, se a pessoa gosta do animal, se ela sente que para ela está bem, não dá pra gente dizer para não fazer isso, mas substitui. Agora, em relação a crianças, eu tenho alergia a ar-condicionado, depois de um certo tempo vem essa tosse, né?
Me desculpem. Então, o que acontece? Por exemplo, eu já vi mãe que a criança perdeu um peixinho no aquário, um peixinho vermelho, ela foi lá e botou outro peixinho vermelho no aquário para a criança não sentir. Essa mãe perdeu uma excelente oportunidade de ensinar para essa criança que a morte existe. Ela poderia até comprar outro peixinho, mas depois, né? Eu tenho uma amiga, que por sinal é psicóloga também, quando os filhos eram pequenos, ela falou, nossa, velho, eu quase te acionei ontem. Eu falei, por quê? Porque o peixinho dos meninos morreram e eles fizeram um velório. Colocaram uma caixinha de fósforo, olha, um caixão em miniatura. Cavaram um buraquinho lá no quintal, enterraram e acenderam uma velhinha em cima. Então veja, aprenderam um ritual fúnebre, enfrentaram a morte do peixinho, choraram pela morte do peixinho. Então tentar substituir, para não viver a dor da perda, né? Então você tinha lá um cachorrinho, qual que é o nome do seu cachorro? Pandora. Tá, você perdeu a Pandora, nunca mais você vai ter outra Pandora. Então, para a criança, vamos fazer o ritual de sepultamento desse animalzinho. Por quê? Porque ele vai aprendendo que a morte existe, que tem um ritual próprio para quando morre o animal. E daí, por extensão, ele vai aprender sobre as pessoas também, né? Eu já fui chamada, gente, para dar notícia de morte para criança, da morte da mãe. Criança que nunca tinha sido levada no velório. Então, o que adiantou? Você fez uma propaganda enganosa da vida, preservou, e o primeiro velório que ela foi da mãe. Então, criança deve ser levada em velório, sim. Deve ser explicado para ela o que é o velório, por que ela fica naquela caixa grande. Sabe, para onde que aquela caixa grande é levada depois de um certo tempo? Não se recomenda hoje privar as crianças desse tipo de experiência, porque faz parte da vida. Se a criança não vive isso, se os adultos não deixam ela participar, depois fica aqueles adultos assim, sabe, aqueles homens de 2 metros de altura que falam assim, não gosto de ir em hospital, não gosto de ir em velório. Gente, gostar ninguém gosta, mas precisa ter que ir, porque não foi treinado. Então, na próxima situação que a gente vai ver, a pessoa contou uma história e quer saber sobre o sentimento. A história é a seguinte. Uma pessoa, né, enviou que o melhor amigo mudou para outro país, outro continente, e tendo muito pouco contato mínimo. E crê que não está sentindo só saudade. Você sabe me dizer se poderia ter algum outro sentimento, se teria mais alguma coisa na situação, se seria um luto de distância, alguma coisa a ver com isso? Certamente essa pessoa está de luto pelo amigo, porque a gente não fica de luto, não é só por morte. Por uma separação de uma pessoa que você gosta, seja um divórcio, seja um amigo que muda, né? Porque a vida não vai voltar a ser a mesma. Era uma vida com esse amigo e uma vida sem esse amigo. Então, certamente essa pessoa está vivendo um luto. Quando você começou a perguntar, eu pensei que você ia dizer será que era só amizade ou era amor, né? Mas certamente é um luto, né? Porque perdeu as conversas com o amigo, perdeu a frequência com que se encontrava, perdeu, né? Pelo menos fisicamente. E se não está tendo jeito de ter muito contato, a perda é maior ainda, né? E é normal para uma pessoa que já perdeu um ente querido em torno de 20 anos, em certas épocas do ano, querendo não fazer nada, somente chorar. E se pudesse, faria com que essas datas sumissem do calendário. Por exemplo, a data de morte da pessoa, ou até mesmo, como você disse aí, Dia dos Pais, Dia das Mães. É normal nessa data a pessoa querer abolir a data do calendário. E o que pode ser feito ou falado com essa pessoa? Olha, depois de 20 anos, essa pessoa está vivendo um luto prolongado. Né? Depois de 20 anos, já era para essa pessoa ter se acostumado. O que falar
é meio difícil. Talvez essa pessoa precisasse de uma terapia para ela entender o porquê dessa dificuldade de viver as datas. Você já pensou se essa ideia vingasse de abolir a data do calendário? Ninguém mais ia poder comemorar o Dia dos Pais, ninguém mais ia comemorar Natal, porque todo mundo já perdeu alguém, né? Então não é justo, porque eu perdi o meu, ninguém mais pode ter o dia né, a tal data, né? Então alguma coisa nessa pessoa está fazendo com que ela não dê conta de ir em frente. Então, a gente tem uma pergunta da produção aqui, e é o seguinte. O que fazer se uma pessoa do seu convívio começa a sentir que vai partir e começa a se despedir, mesmo ela estando aparentemente bem? Repete a pergunta. O que fazer se uma pessoa do seu convívio começa a sentir que vai partir e começa a se despedir, mesmo ela estando aparentemente bem? Olha, eu vejo aí duas coisas. Se essa pessoa, por exemplo, está pensando em cometer um autoextermínio, né, que é muito comum, por exemplo, uma pessoa que quer se suicidar, ela dá avisos, ela organiza as coisas, começa a organizar as coisas, dá seu cachorrinho de estimação, deixa tudo organizado, porque ela está pensando em colocar fim à vida. Se depende do que essa pessoa está falando no contexto, porque quando é esse caso, depois nós vamos ver outros, a pessoa começa a falar, vocês vão viver melhor sem mim, eu só dou trabalho, o sofrimento meu e de vocês está perto de acabar. São frases que a gente tem que prestar atenção e encaminhar para o psiquiatra, para o psicólogo, porque pode ter jeito de acudir. Agora, pode ser também que não seja nada disso, que a pessoa não esteja com uma ideação suicida, mas ela está sentindo que não vai muito longe, principalmente se for uma pessoa idosa, a gente não pode fazer assim, não mãe, não pai, você está falando, você ainda vai viver muitos anos. Quem dá essa garantia que vai viver muitos anos? Né? A pessoa pode estar pressentindo. É muito comum a gente ver assim, quando uma pessoa morre, e depois os familiares falar assim, nossa, ela parecia que sabia que ia morrer. E há quem diga que as pessoas até percebem que não estão muito longe, né? Precisamos de ver como é que está a saúde geral dessa pessoa, se é o caso de levá-la para um check-up, sei lá, se ela está sentindo uma fraqueza, se ela está sentindo uma perda de energia vital, né? Então, assim, há perguntas que não tem jeito de dar uma resposta fechada, porque pode ser isso, pode ser aquilo, o ser humano é muito diverso, né? Certo. E o que acontece se uma pessoa for reprimida, o sentimento dela for reprimido pela família? O que acontece? Vocês estão falando, quando esse sentimento é reprimido, a gente chama de luto não autorizado. E a nossa sociedade é mestra de não autorizar lutos. Por exemplo, a mulher que está grávida e tem um aborto espontâneo. Ela fica triste, as pessoas chegam para ela e falam assim, não fica assim não, você é nova, você vai ter mais filhos. Gente, ela é nova, ela até vai ter mais filhos, mas agora ela está chorando por aquele que ela perdeu e ela tem direito. Né? As pessoas chegam no meu consultório e às vezes falam assim, eu nem falo mais com os meus filhos, nem falo nada mais não, porque eles ficam falando, mãe, você não pode chorar, mãe, você não pode ficar desse jeito e tal. Então a pessoa não sente acolhimento. Então o que ela faz? Ela vai chorar no travesseiro, vai chorar sozinha, vai chorar escondido, mas vai chorar, né? Então, uma das coisas que a gente, quando vocês perguntaram ali atrás, como lidar com o enlutado, é dar espaço para a expressão do sentimento, tá? Por mais que incomode. E se vê que está demais, já existe terapia específica para pessoas enlutadas, né? Vamos encaminhar, vamos orientar, né? Para buscar ajuda se já tiver muito tempo, porque se tiver pouco tempo, é normal. Eu às vezes costumo dizer, né? A pessoa chega relatando uma perda e tal, e fala, eu estou assim, eu estou assado, eu escuto. Depois eu digo, olha, para mim seria novidade
tendo vivido isso que você viveu, você chegar aqui para mim e dizer que está bem. Aí eu me preocuparia. Mas é tudo bem não estar tudo bem no período de uma perda, e no período que segue uma perda. Tá? Vera, agora a gente está quase acabando. E aí a gente tem uma caixinha de perguntas. E eu gostaria que você tirasse, dentro dela tem alguns envelopes, e eu gostaria que você tirasse alguns e contasse sobre os temas que estão aí segundo a sua trajetória de vida. Medos. Olha, gente, eu sou uma mulher corajosa, mas quando eu estou na estrada, dirigindo, que eu fico entre duas carretas, eu quero morrer de medo. É um medo que eu enfrento, tanto assim que eu evito dirigir na estrada, não gosto muito, que eu morro de medo de carreta. Até sei a causa, uma vez a gente quase se envolveu num acidente e tal, mas eu diria que é isso aí. Um outro medo que eu tenho também, mas que não muda nada, ter medo ou não ter se tiver de acontecer, eu tenho muito medo de ter essas doenças degenerativas, que a minha cabeça está funcionando e o corpo não. Eu imagino que deve ser muito triste, né? De outras doenças, um câncer, uma coisa assim, eu não tenho medo não, porque, né? Agora, esse tipo de doença que a pessoa fica ali impossibilitada, né, de se movimentar, né? Há doenças que às vezes a pessoa não consegue nem engolir. Isso, se a cabeça estiver funcionando legal, deve ser muito triste. Educação. Educação, para mim, é fator de transformação. Eu transformei minha vida pela educação, né? Eu tive progresso pela educação e eu acredito que isso vale para todo mundo. Realmente deve valer, né? Porque como é que uma pessoa, por exemplo, dirige sem ir numa autoescola, né? Obviamente. É, só a educação liberta, né? Liberta, transforma. Religião. Então, eu queria aproveitar a oportunidade para falar uma diferença que existe entre religiosidade e espiritualidade. Religião, ela tem ritos, ela tem locais sagrados, ela tem livros sagrados, ela tem, né? Então, por exemplo, se você é católica, o seu ritual sagrado é a sua missa, ela tem os sacramentos, né? Tem as doutrinas, o batismo, a crisma, tem a igreja que você vai e tal. A espiritualidade, assim, e da religião, isso tudo existe para te religar a Deus, né? Ele vem do latim, religare, algo que religa, que une. A espiritualidade, ela não precisa da religião para você ter contato direto com Deus. É como se fosse assim, a religião é uma intermediária entre Deus e o homem, na minha concepção. E a espiritualidade, você já tem uma ligação, um acesso direto a Deus. Não precisa de estar num lugar X, recitando a oração Y, celebrando tal ritual. Não, você está no seu contato com Deus, nas suas conversas com Deus, quando você contempla a natureza e sente a obra de Deus, quando você faz o bem, quando você é honesto, vive valores. Ter uma religião não significa que a pessoa tem uma espiritualidade. Às vezes a pessoa está ali dentro de uma religião, seja ela qualquer, no primeiro problema que ela tem, ela descrê de Deus. E tem gente que não tem religião e enfrenta os problemas da vida com uma resiliência, com uma serenidade, tá? Eu diria hoje, eu sou uma estudiosa do espiritismo, porque quando eu fui fazer o meu mestrado, eu tive que adentrar, né, o tema que eu escolhi, eu tive que adentrar nessa questão, mas eu procuro desenvolver muito a minha espiritualidade, tá? Porque a doutrina espírita, ela é ciência, filosofia, né,
doutrina. Só esses três já tá bom. Hã? Só esses três já tá bom? Obrigada. Falo muito, né, gente? É até melhor que a leitura. A gente fica o dia inteiro aqui, mas tempo, né? Então, gostaria muito de agradecer, né, a sua presença aqui, a oportunidade de ter você aqui conosco, explicando um assunto tão pouco discutido, né, e muito julgado pelas pessoas. E muito obrigada, de verdade. A gente, adolescentes, apesar de a gente ser muito novo e as pessoas normalmente não explicarem a situação pra gente, a gente vivenciou uma época de pura perda, que foi a pandemia. Pandemia, né? E você vindo aqui explicando pra gente muitas coisas que muitas pessoas lidam de formas ruins, ajuda muitas pessoas que não conseguem superar ou seguir algo a tentar fazer alguma coisa ao invés de apenas desistir de algo. Muito obrigada. Olha, eu que agradeço a oportunidade, foi muito prazeroso, achei vocês fantásticas, perguntas inteligentes, a maneira de conduzir, de verdade, viu, gente? Porque quando eu não acho, eu fico calada. Queria cumprimentar a escola também por esse projeto, muito legal, acho que é um projeto de ganhar prêmio esse, viu? De se inscrever para ganhar prêmio. Gostei muito da postura de vocês, fiquei muito feliz. Obrigada. Muito obrigada pela presença. Acho que todo mundo que está aqui aprendeu bastante. E acho que quem não vê essa entrevista realmente vai perder muita coisa, porque você transmitiu bastante ensinamento pra gente aqui agora. Na sua trajetória de vida, a gente já pega muito entendimento, né, de como guiar a vida, como até o conhecimento é importante, né? Eu agradeço por toda a equipe que está aqui. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem vai assistir e até pra gente mesmo. Tá, gente. Numa época em que a gente vive relações supérfluas, relações líquidas, como diz um determinado filósofo, é muito importante vocês buscarem a essência da vida, porque a vida passa muito rápido e é uma só de cada vez, né? Então, procurar viver a sua vida da melhor maneira possível, ocupar o seu tempo Sem de vida. arrependimentos. Não é muito garantido de não ter arrependimento. Mas Talvez não o pior precisa. é o de não fazer, é o de não viver, né? Mas, assim, de se guiarem de maneira a não enveredarem por caminhos que... Talvez não tentar limitar suas ações por medo, mas sim tentar fazer o certo a partir do que você pensa. Isso, a partir do que te é possível, vendo um horizonte, tentando ser resiliente diante dos problemas da vida. As adversidades vêm para todo mundo, né? Tem um texto que circula na internet que diz assim, que nós somos a geração de ferro e que alguns jovens hoje são uma geração de vidro, que se quebra fácil, né? Então termina o namoro, meu Deus, acabou a vida. Perde o emprego, acabou a vida. Não, gente. A vida comporta isso tudo, inícios e términos, chegadas e partidas, saúde e doença. Tem um texto da Bíblia que eu gosto muito, ele até está na abertura desse livro, quando a morte nos visita. É um texto muito sábio, que ele fala assim, na vida há um tempo para tudo. Há um tempo para rir, para chorar, há um tempo para costurar, um tempo para rasgar, um tempo para plantar, um tempo para colher. É igual a natureza. Há 15 dias atrás nós não estávamos numa seca tremenda. Olhe para a árvore ali fora hoje. É outra árvore, está linda. Na nossa vida também, nós temos tempos de sequidão afetiva, de sequidão, né, de problemas que a gente está vivendo, mas sempre vem uma chuva, alguma coisa que faz o mesmo papel que a chuva, nos revitalizando, nos refazendo, nos curando, nos restaurando. Então não parem no sofrimento, porque sempre tem uma luz no fim de tudo. Mesmo que esse sofrimento seja pela perda de alguém. Essa pessoa não vai voltar, mas a vida em si volta para você. Muito obrigada.